ao chip, vamos passar para as dicas de cidadania, tá? Vamos fazer a discussão agora com relação às dicas de cidadania, continuando naquela linha que já falávamos antes aqui com relação ao nosso editorial, que nós seguiríamos essa tendência no programa de hoje a conversarmos sobre a civilização do amor, né? E começamos conversando sobre a questão da alimentação, que isso tem muito a ver com a civilização do amor, a partir de que as pessoas entendam quais são os hábitos saudáveis de vida, ou seja, nós estamos falando da educação em saúde, que as pessoas que ocupam a gestão pública, através das políticas públicas, têm o dever fundamental de promoverem o bem comum. E o que é o bem comum? É o bem de todas as pessoas e de cada pessoa em seu todo, sem distinção de classe social, de raça, de credo, né? Então isso é importante que tenhamos esse entendimento. Não nos custa nada, né? É simplesmente deixarmos de lado o egoísmo, o individualismo, né? Essa busca pela ostentação, essa busca pelo ter, enquanto a gente se esquece absolutamente do ser. E como o programa fala para mim, é aqui uma bandeira dessa compreensão, né, pela dignidade dos seres humanos, para que nós nos realizemos, né, como pessoas, e já aqui nessa vida, o objetivo nosso é que melhoremos como pessoas. E a gente precisa melhorar numa perspectiva coletiva, numa perspectiva social, em comunhão. E a gente precisa exercer essa cidadania em plenitude, né? Nós aprendemos que a vida, ela deve ser plena e em abundância, né? É isso que o Senhor nos ensina. E é fundamental que a gente seja coerente com isso na nossa realidade, no nosso mundo, na nossa realidade temporal, seja uma realidade em que classe social for, em que condição seja, nós devemos sempre buscar essa realização coletiva, essa busca coletiva pela dignidade das pessoas. Ninguém se salva só. Então é fundamental que a gente tenha essa perspectiva. E aí, nesse sentido de fortalecer a cidadania, de fazer com que esse programa se torne uma bandeira, um chamado à cidadania, à fraternidade, à solidariedade, nós vamos trazer hoje aqui uma discussão que acho relevante. Por exemplo, essa semana teve a votação do PL, do Projeto de Lei 4.188, lá no Congresso Federal. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Olha, eu que sou um estudioso de tudo isso, e fica fácil para mim fazer a identificação, né? Hoje nós temos, se nós fôssemos ver a compreensão, vamos aqui, de que modo a gente poderia subdividir as diversas concepções de Estado. Como será que determinado grupo de parlamentar pensa como deve ser o Estado? E a gente consegue estratificar isso se a gente prestar atenção na atividade política dessas pessoas, como elas votam. Que modelo de Estado essa pessoa defende, e a gente pode verificar isso não muito pelo que os políticos falam, porque eu lhes digo com convicção, a maioria da classe política, a maioria dos políticos em atividade, veja, não estou aqui negando a política é fundamental, a democracia é fundamental, mas infelizmente, das pessoas que estão em atividade política, a maioria delas, a gente não pode está acreditando no que elas falam, pela falta de coerência. Se a gente for pegar essa trajetória, vai ver como muda o discurso dessas pessoas ao longo do tempo. Estão com um hoje, amanhã estão com outro. Isso funciona dessa forma e sempre funcionou assim na política, e isso permite para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que entender isso. Os partidos não são democráticos, eles não obedecem a um programa de governo, não há fidelidade. Você pega político de um partido que vota num deputado do partido dele, estadual, vota no federal de outro, vota, e os partidos não cobram
essa fidelidade ao programa, não cobram essa fidelidade por parte, essa coerência por parte dos políticos. Então não dá para estar, principalmente, dando muita credibilidade a que os políticos falam. Eu costumo dizer, gostaria de viver na cidade que os políticos prometem, mas a gente vive nas cidades que eles administram, que eles produzem as leis. Então é mais importante você observar o que ele efetivamente faz, e faz nas horas que são cruciais, vamos dizer assim, a hora da verdade no parlamento. Como eles votam. E aí vê assim, eles comparecem às sessões, eles votam, como eles votam. Projetos que eles apresentam, qual o teor e a qualidade, porque eu conheço uma porção de falacioso, de político hipócrita, que faz a defesa, chega dizendo que sou pelo trabalhador, sou pela sociedade, sou pela maioria do povo, e a prática é de votar sempre a favor do empobrecimento das pessoas, da negação da dignidade das pessoas. É só prestar atenção. Por isso que eu falo para você aqui através do programa Fala Para Mim. Preste atenção e avalie, mas preste atenção numa perspectiva coletiva. Eu vou avaliar se esse cara me dá alguma coisa, se ele é bom. Não, não é dessa perspectiva. Essa perspectiva é individualista. Essa perspectiva é de quem só sabe viver olhando para o próprio umbigo. Então a gente precisa ter uma perspectiva coletiva. Então veja, esta semana, vamos pegar um exemplo. De vez em quando eu vou trazer aqui os exemplos para a gente ir analisando o comportamento e aí inclusive poder analisar bem os parlamentares aqui do nosso estado, ou seja, a gente precisa fazer um acompanhamento legislativo. Então, na votação do PL 4188, sabe o que é que esse projeto diz? Permite ao sistema bancário tomar a única casa de famílias vulneráveis e endividadas. Olha, os bancos podem tomar a casa de quem estiver devendo ao banco. E mesmo que só tenha uma. E aqui eu quero refazer a memória desse problema. As pessoas, culturalmente, já têm incorporado no seu raciocínio que assim, se a pessoa tiver várias casas e estiver devendo, pode tomar as outras casas. Mas quando só tiver uma, é aquela onde a pessoa mora, essa não pode tomar. Então a gente sempre teve isso como entendimento, que não pode haver despejo se a pessoa só tem aquela casa para morar. Comprovadamente só tem aquela casa. A partir da aprovação desse projeto, não é mais assim. Mesmo só tendo uma, a pessoa pode ser despejada e aumentar a quantidade de pessoas em condição de rua, que cresce assustadoramente em nosso país, praticamente em todos os estados, mostrando o empobrecimento da população e mostrando a política cada vez mais concentradora de renda. Porque a partir do momento que diz que nós temos umas pouquíssimas pessoas, uma ou outra, que ingressou no clube dos bilionários do mundo, a gente tem uma maioria empobrecendo em nosso país, indo morar nas ruas, porque não tem mais uma casa. 20 milhões de pessoas passando fome. Então, isso é uma contradição contra aqueles dados que gostam de mostrar. O PIB cresceu 1% agora. Sim, cresceu, mas para quem? Para uma meia dúzia de bilionários, para duas dúzias, vamos dizer assim, de milionários. E aí, para essas pessoas, esse PIB ter crescido é bom, significa que elas ficaram mais ricas. Agora, para a maioria da população, não. E eu trago aqui dados, e contra dados não existem argumentos. Então veja, quando um parlamento apresenta uma lei que é para tomar a única casa, que isso culturalmente foi sempre consagrado, as pessoas, por exemplo, aí eu vou tomar aqui o exemplo da questão do modelo de Estado. Você, meu amigo, minha amiga, que me escuta agora, vamos ver, se a gente pudesse separar aquilo que eu disse no início, os diversos modelos de Estado pela forma como votam os parlamentares. Tem uma porção de parlamentar que defende o Estado mínimo, o Estado zero, quase. Um Estado que só vai garantir a ordem. Então, quando se diz a ordem, desrespeitar a ordem, é contrariar a ordem que essa minoria entende como sendo a ideal para ele. Então, teríamos a polícia para garantir a ordem, a polícia para garantir a propriedade. Então, esse seria, e veja só, quando Deus cria, a criação divina, ela é para todos e todas as pessoas, tá?
a questão da propriedade surge durante o processo civilizatório, mas sempre se defendeu a destinação universal dos bens como qual a utilização social do solo, por exemplo. Como esse solo pode trazer benefícios sociais para o conjunto da sociedade, né? Então, essa discussão cabe, mas tem um modelo de Estado que diz o seguinte: tem gente que defende o Estado tem que ser mínimo. É um Estado que só tenha polícia para garantir a ordem, polícia para garantir a propriedade e fazer a infraestrutura, ou seja, abrir estradas, ferrovias, portos, aeroportos, energia elétrica e água. Pronto, o Estado só existiria para isso. Já deixo aqui a pergunta: esse Estado, para um país bastante empobrecido, será interessante? E como é que vai viver a população empobrecida? Talvez um modelo de Estado desse, para o norte da Europa, para os Estados Unidos, né, para uns poucos países, talvez esse Estado tenha uma condição. Olha, o Miguel está colocando aqui, eu sou um exemplo, doutor, o banco tomou a minha casa e hoje ele mora de favor, né? Então, para vocês verem essa história, né? É para ver essa condição. O Jorge também, do Santa Lúcia, está perguntando: em um país polarizado, observamos, deixa eu abrir aqui o nosso WhatsApp. Pergunta ao doutor Emerson. Deixa eu abrir aqui para que a gente possa então ver a pergunta do Jorge. Observamos o país polarizado entre dois candidatos. No entanto, a falta de respeito, de educação, falta de tolerância, de fraternidade com nosso Pai Celestial nos ensinou o porquê ocorre isso em grande parte da população, porque não se preocupam com a fome, o desemprego, a solidariedade, etc. Então, veja, a preocupação, Jorge, e pegando nessa linha do que estávamos falando, com relação à vida digna para as pessoas. Eu disse no início, no editorial, que nós, seres humanos, somos dignos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos viver em comunhão, somos seres sociáveis por natureza, pelo exemplo trinitário que o Pai nos deu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir do batismo, nós somos inspirados, né, a que possamos viver em comunhão e vivermos encarnados em nossa sociedade, vivermos no dia a dia das nossas realidades periféricas e termos esse trabalho em função da fraternidade, do amor ao próximo, né? E, claro, que esse trabalho precisa ser entendido nessa perspectiva. Agora, para que as pessoas possam entender o nosso raciocínio, nós vamos falar daqueles modelos de Estado. Então, para que entendam bem esse raciocínio nessa perspectiva de tomar a única casa de famílias vulneráveis e endividadas. Veja, isso está sendo votado. Eu pergunto, está sendo votado em favor da população ou contra a população? Então é fundamental que entendamos isso. Então veja só, modelo de Estado. Existem políticos que estão no Congresso, eles pediram voto a vocês prometendo mil coisas, mas lá o que está na cabeça deles eles defendem o Estado mínimo, o Estado zero, o Estado só para garantir a ordem, a propriedade e a infraestrutura. Ponto. O resto é o mercado livre para fazer cada vez mais essa concentração de renda que está no mundo inteiro e que o Brasil hoje é um dos países, oscila ali entre primeiro, segundo, terceiro, país com maior concentração de renda no mundo. E concentração de renda, quanto maior, significa maior empobrecimento da maioria da população. Então esse modelo de Estado, anotem bem, é quem defende, embora muitos nem assumam, eles defendem Estado mínimo, porque eles sempre gostam de dizer que são a favor do povo, mas Estado mínimo, quando se trata de um país empobrecido, o que essas pessoas podem ser é tudo menos favoráveis à população, porque num país como o Brasil, a maioria da população é empobrecida. Então, quem defende esse modelo não está a favor da população. A população deve ser entregue à sua própria sorte. Então, prestar muita atenção, porque onde é que vão demonstrar isso? É falando? Não. Vão demonstrar isso
com os votos e com suas ações e com os projetos que eles apresentam. Então, esse é um modelo de Estado. Estado mínimo e o mercado regulando tudo, a mão invisível do mercado regulando tudo, né? É como se fosse um ente, né? Algo assim, né? Bastante importante, mercado, tal, essa coisa toda que vai estar fazendo o controle e regulando tudo. E promovendo, eu diria, a injustiça social que nós vamos ter se isso acontecer em um país de pessoas muito empobrecidas e de muita gente empobrecida, como acontece no Brasil. Um outro modelo é aquele político que diz, não, eu sou a favor do mercado, como ele é, o mercado é que tem que tomar conta, regular tudo, mas o Estado não pode ser mínimo, o Estado tem que fazer alguma coisa, tem que garantir uma escola, tem que garantir uma atenção à saúde, tem que garantir moradia, ou seja, é o chamado Estado de bem-estar social. Então isso já pode acontecer, já vai migrando aí para o que chama de social-democracia, para uma coisa desse tipo, então fica muito aí. E existem políticos que dizem, não, o Estado tem que estar presente num país pobre como o nosso. O Estado tem que estar presente para garantir escola, para garantir moradia, para garantir saneamento básico, para garantir tudo isso. E o Estado, ele precisa ser regulamentado, ele precisa ser, de certa forma, controlado pelo Estado para ver se o atendimento dessa caridade social está garantida. Então, em tese, seriam esses 3 modelos, vamos dizer assim, que a gente pode fazer muito bem a identificação. A gente pode dizer quem está a favor dos pobres, quem defende algo mais ao centro e quem defende só o mercado e deixa que as pessoas, né, tudo que acontecer de ruim com elas é culpa delas e que cada uma se vire e se defenda como pode. Então esses são os modelos. Então vai ver uma proposta, alguém, né, às vezes é o governo, às vezes é um parlamentar, que coloca lá a proposta de um projeto para tramitar e esse projeto vai ser votado. Vamos deixar que os bancos, vamos autorizar que os bancos, permitir que os bancos tomem casa, mesmo quem só tem uma. Olha, isso nunca aconteceu, né, no mundo mais recente, nos tempos mais recentes. A legislação brasileira diz que quando só tiver uma, não pode. Aí ele quer agora acabar com isso e dizer que pode. Como é que vai votar uma pessoa que defende o Estado mínimo e defende o mercado regulando tudo? Como é que vocês acham que vão votar? Aí a gente vai ver que tem vários partidos que fecharam até a questão dizendo que é para votar, para tomar a casa. Tem partidos que deixaram livre e tem partidos que disseram não é para votar a favor de tomar a casa do povo. Pronto. Aí são que os modelos de Estado e é assim que nós temos que entender. E você, como ouvinte do programa, tem que definir o que é que eu defendo. Eu defendo qual modelo de Estado, né? O que está baseado no mercado e no Estado mínimo, o que está baseado no estado de bem-estar social e no mercado, ou que está baseado no estado de bem-estar social e com o mercado é que vai ser regulado, não vai ter todo aquele poderio que tem nos outros modelos. Então é isso que você tem que definir. E aí sabe aqui em Sergipe como é que votaram? Dos 8 deputados votaram 3. 3 só que estavam presentes na votação. Essa época de campanha eleitoral, a gente sabe que a frequência do parlamento cai muito. Olha, votaram da seguinte maneira: João Daniel, do PT, e Fábio Henrique, do União, votaram a favor daquele modelo de Estado que diz que a população precisa de um Estado que promova as políticas públicas e de que o mercado seja regulado, ou seja, efetivamente posicionado a favor da maioria empobrecida. Então, eles votaram dizendo: não pode tomar a única casa das pessoas. Esse voto foi vencido, a maioria votou a favor, mas o João Daniel e o Fábio Henrique votaram não a ter que tomar a casa das pessoas. E o deputado Bosco Costa votou a favor de ter que tomar, que pode tomar a casa das pessoas. Então, quando a gente ouvir essas pessoas nas campanhas fazendo promessas, a gente tem que aprender a identificar bem o que é que eles defendem efetivamente, para a gente saber se acredita ou não no que eles estão dizendo e, principalmente, como é que a gente define o nosso voto. Se vai votar no político que defende esse modelo de Estado ou no político que defende aquele outro modelo de Estado. Então é assim que a gente qualifica a discussão política, é assim que a gente entende a classificação política e é assim, principalmente, que cada um de nós vai ser respeitado
pelos políticos que se propõem a respeitar a pessoa, ou seja, a partir do momento que eles saibam que não mais enganarão a população. Chegamos ao fim de mais um programa Fala Pra Mim e tenhamos todos um bom final de semana, a próxima semana de muita paz e realizações, e já fica aqui o convite para que na próxima semana estejamos mais uma vez reunidos em mais uma edição do programa que fala para você. E espero fale sempre ao seu coração e à sua mente para que possamos constituir e construir uma sociedade justa, fraterna e igual. Grande abraço e até sábado.